pessoal, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência real com a amamentação. Eu sou uma mãe de primeira viagem e passei por esse desafio da amamentação e eu já adianto para vocês que não foi fácil, não foi tranquilo para mim, mas eu consegui dar a amamentação exclusiva para o meu filho que hoje está com 2 meses e 20 dias. Olá pessoal, meu nome é Débora, eu sou uma mãe de primeira viagem e hoje eu tirei o dia para gravar uma série de vídeos para vocês contando sobre a minha experiência com a maternidade. Eu já gravei o meu relato de parto, tá aqui no canal, já gravei a minha experiência com o puerpério, tem muitos vídeos legais aqui e hoje eu separei esse momentinho aqui para gravar para vocês a minha experiência real com a amamentação. Se vocês ouvirem, gente, algum gritinho, algum chorinho aí no vídeo, é o meu bebê, ele tá aqui no berço. E mesmo com ele estando aqui, eu resolvi gravar, porque o tempo vai passando. E se eu não gravar dessa forma, eu vou acabar não gravando para vocês como que foi a minha experiência. E eu acho que a minha experiência pode ajudar outras mamães aí de primeira viagem ou outras mulheres, né, que estejam tendo dificuldades com a amamentação. A amamentação não foi fácil para mim, mas eu estou conseguindo ofertar o leite do peito de forma exclusiva para o meu filho, que hoje está com 2 meses e 20 dias. Apesar de todos os desafios, assim, eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi me dedicar para conseguir ofertar a amamentação de forma exclusiva e não ofertar a fórmula para ele. Eu consegui fazer isso, apesar de alguns desafios, mas eu vou contar tudo de forma detalhada para você aqui agora. Mas eu já peço que você deixe um like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho pro YouTube te avisar sempre que sair um vídeo novo por aqui. Vamos lá então, gente. O meu bebê foi um bebê planejado, a minha gravidez foi uma gravidez planejada. Eu estudei muito sobre o parto, né, sobre os cuidados com o bebê, mas sobre a amamentação, eu confesso a vocês que eu achava que a única dificuldade que a gente poderia ter na amamentação era com relação à pega. Então eu pensei assim, se eu fizer a pega direitinho, ajudar o bebê a fazer a pega certinha, não vai ferir o meu peito, né? E eu não vou ter dificuldades, grandes dificuldades com a amamentação. Eu estava enganada, gente. A amamentação é um mundo que abrange muitas outras coisas que eu, como mãe de primeira viagem, não sabia. Em pleno século XXI, a gente acaba se envolvendo com tantas coisas, apesar da informação estar aí disponível para todo mundo. Às vezes você, na própria correria do trabalho, do dia a dia, né, tentando conciliar tantas coisas, trabalho, casa, gestação, outros compromissos, eu acabei não indo tão a fundo na questão da amamentação e acabei aprendendo algumas coisas assim na marra ali, na prática. Com certeza eu sofri mais porque eu não tinha tanta informação. Por isso eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês e eu acho que esse vídeo vai ajudar muito a vocês, pra vocês não passarem pelo que eu passei. Assim que o bebê nasceu, no hospital a gente tem o colostro, né, que é aquele primeiro leite mais amarelinho, que apesar de ser pouco, é suficiente pro bebê, já que ele nasce com o estômago bem pequenininho. Então no hospital ele mamou na sala de parto, ele mamou no hospital. Em relação à pega, eu já tinha estudado um pouquinho sobre como era a pega, né, pra não ferir o meu peito. Lá no hospital também uma consultora de amamentação me procurou, ele nasceu no hospital da Unimed e ela me ajudou também, me ensinou, ela ficou um bom tempo, gente, junto comigo ali no quarto, né, ensinando a pega, observando a Zaf mamar. Graças a Deus, ele não nasceu com língua presa, que é uma coisa que dificulta um pouco na pega, na amamentação. Então, assim, em relação à pega, eu tava tranquila, eu vim pra casa sabendo fazer a pega certinho no meu bebê. Em casa, eu investi no que eu podia, assim, que eu sabia que ia me ajudar com a amamentação. Então, eu investi numa boa poltrona, eu investi na almofada de amamentação, eu comprei bombinha de amamentação, comprei coletor, pomadinha que eu poderia precisar, tudo que eu precisava, o sutiã de amamentação, pra mim tava tudo perfeito. Aí cheguei em casa, né, dei de mamar o meu filho, depois fui, tomei um banho, ele mamou novamente na parte da tarde. Quando foi mais ou menos umas 4, 5 horas, a gente recebeu visita aqui em casa, então quando a visita foi embora, lá por umas 7 ou 8 horas, eu fui dar mamar a meu filho de novo. E aí eu já não consegui dar de mamar, não saía leite do peito. E aí eu comecei a achar estranho, comecei a ficar preocupada, o peito estava muito inchado,
muito duro, né? E o leite não saía, ou seja, tinha leite, mas o leite não saía. O leite simplesmente empedrou no meu peito. E eu, como uma mãe de primeira viagem, inexperiente, não sabia por que eu tinha leite 2 horas antes e 2 horas depois eu já não tinha mais leite para dar pro meu filho. E aí, gente, foi que eu fui aprender que eu estava passando pela apojadura. O que é a apojadura? A apojadura acontece entre 3 a 7 dias depois que o bebê nasce. É quando desce o leite de forma pesada mesmo, sabe? O seu corpo, gente, o corpo da mulher, ele não sabe quantos bebês nasceram. Não sabe se nasceu 1, se nasceu 2, se nasceu 5, se nasceu 7. E aí, por não saber quantos bebês nasceram, o corpo produz leite para um batalhão. E aí vem essa descida do leite, que é essa apojadura, que é muito leite, muito leite. E como desceu esse leite e eu não dei logo de mamar, ao mesmo tempo que esse leite desceu, esse leite empedrou. Nisso que ele empedrou, por mais que o bebê tentasse mamar, não saía leite, que o leite estava empedrado. Então, a primeira coisa que eu tive que aprender, como desempedrar esse leite, né? Para poder ofertar, porque o leite estava ali. E aí, gente, eu que não conhecia esse termo, apojadura, descida do leite, fui para a internet, descobri que tinha que fazer umas massagens que ajudava, chacoalhar, fazer o leite assim, tipo um milkshake, balançar o seio. E eu fiz isso. Fiquei até tarde tentando tirar o leite ali. Só um peito que estava saindo um pouquinho de leite, que foi o leite que ele mamou. O outro peito estava totalmente entupido, digamos assim, não saía nenhum leite, o leite estava totalmente empedrado. Entrei em contato com uma consultora de amamentação, perguntei se ela poderia me ajudar. Só que era final de semana, ela falou que só ia conseguir me ajudar na segunda-feira, porque até então era sábado. E aí eu preocupada, o meu peito, ele inchou muito, muito, gente. Até aqui levantava o braço assim, debaixo do braço aqui tava o inchaço do peito. Então aquilo, para uma mãe de primeira viagem, aquilo me desesperou. Fiquei totalmente desesperada. Somado com o puerpério, né, que é aquela tristeza profunda que você tem depois que o bebê nasce e todo aquele sentimento ali, uma mudança de hormônio mesmo, né? Somado com tudo isso, eu fiquei um pouco desesperada assim. Aí eu acabei indo ao banco de leite da minha cidade, pedir ajuda. Lá, a mulher me ensinou que eu tinha que ordenhar o leite. Então, ela me ensinou a fazer com a mão, você apertava, né, pra sair o leite. Ela até ordenhou um pouco lá, tirou bastante leite lá no banco de leite. Mas quando eu entrei no carro, que eu cheguei em casa, o peito já estava novamente cheio de novo. Porque assim, você desvazia o peito, ele enche. Desvazia, ele enche. E ele enche e ele empedra. E aí, gente, eu fui através de amigas, né, que me ajudaram, com a orientação da moça do banco de leite, eu descobri que para desempedrar esse leite, eu tinha que entrar debaixo do chuveiro quente ou fazer compressa de água quente. Então, como que funciona? Compressa de água quente, entrava debaixo do chuveiro com a água bem quentinha, deixava a água caindo. Nisso que a água ia caindo, balançava o peito assim, tipo um milkshake, para ir soltando as glândulas, né, ir soltando o leite. E aí eu ia apertando debaixo do próprio chuveiro. Nisso que ia apertando, o leite ia caindo, né, ali dentro do boxe mesmo. O leite ia caindo. E aí, com o peito molinho, né, agora com todo soltinho, com leite todo solto, eu via e ofertava o peito pro meu bebê. Só que não tem condições de toda hora que o peito empedrar, você ir para debaixo do chuveiro. E aí, para parar a produção de leite, né, após desempedrar com a água quente, eu vinha com a compressa de água fria. Então, é água quente para soltar o leite, para desempedrar o peito. Bebê mamou, vem com compressa de água fria. E aí, gente, eu passei pela experiência de ter muito leite, né? Tem umas mulheres que têm pouco leite, algumas não têm leite. Mas no meu caso, eu tive muito, muito leite. Então, o meu filho, ele não dava conta de mamar todo o leite que eu produzia. Então, qual é o ideal? Em uma mesma mamada, você ofertar os 2 seios para o bebê. Só que como eu tinha muito leite, ele se enchia rápido com o primeiro leite, inclusive chegava a engasgar, e eu não tinha condições de ofertar o outro leite. Então, o que eu fui aprendendo, né, nessa fase da apojadura? Uma coisa que foi muito importante para mim foi a bombinha, porque se o bebê ele não mama tudo, você tem que desvaziar o seu peito. Então, sobrou leite, bota a bombinha e tira o excesso. Ou ele mamou um, não mamou o outro, coloca a bombinha no outro. E aí eu comprei essa bombinha aqui,
Uma bombinha barata, essa daqui é internacional. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu paguei muito baratinho nessa bombinha. Ela é muito boa, me ajudou muito, mas muito mesmo. Ela tem 9 velocidades. Então é assim, você liga a bombinha, ela começa aqui estimulando o seu peito. Então ela aqui ainda não tá sugando, só tá estimulando. Aí quando você aperta aqui de novo no Mzinho, aí muda o desenho aqui, ó, aí ela começa a sugar o leite. E tem as velocidades. Ela tá na velocidade 1, eu posso ir para 2, para 3, para 4, para 5, ela vai até a velocidade 9, 7, 8, 9. Então, assim, eu com medo de machucar o meu seio, porque eu tava iniciando, e é aquele negócio, quando a gente tá iniciando na amamentação, dá algumas feridas, né? O peito fica muito dolorido, porque o nosso peito não tá acostumado com o bebezinho toda hora sugando o seu peito. Então, por mais que eu aprendi a pega, ainda assim no hospital, por exemplo, na hora do colostro, eu tava um pouco baqueada da cesárea, né? Efeito da anestesia. Então, quem colocou o bebezinho para mamar no meu peito foi as enfermeiras. Então, assim, não se preocupam com uma pega correta. Então, acabou machucando um pouquinho. Em casa também, apesar de ter aprendido a pega no hospital, é um período de aprendizagem. Então, às vezes, a gente acerta a pega, às vezes não. O bebê, às vezes, pega de forma correta, às vezes não. E quando o bebê ele fica na beiradinha do peito, acaba machucando. Então, eu usava a bombinha em velocidade 1, foi o suficiente para me atender. E aí, gente, em pouco tempo eu enchia essa garrafinha aqui, porque era muito leite. E aí, uma coisa que me ajudou muito também nesse período foi o coletor. Eu tô mostrando a vocês tudo coisas que eu recomendo vocês terem, tá? O coletor, eu tenho 2 coletores. Então, como que funciona? Como o bebê não dava conta de mamar os 2 seios, em um peito ele tava mamando, no outro peito o leite tá vazando. Então, para não desperdiçar, você abre o coletor assim, ó, aperta ele aqui e coloca no bico do seio. Então, enquanto o bebê tá mamando aqui, o leite daqui tá caindo. Às vezes eu tirava aqui 150 ml, 200 ml de leite que caía. Aí o que eu comecei a fazer com esse leite? Eu comecei a guardar no congelador. Aí você pode comprar ou potinhos, né, específicos para armazenar leite, ou saquinhos. Eu vou colocar a foto aqui do saquinho que eu comprei, que eu achei mais prático, ocupa menos espaço no congelador, para armazenar o leite. E foi a melhor coisa que eu fiz, armazenar, porque às vezes, quando eu preciso, por exemplo, sair de casa para fazer uma unha, sair para ir a um médico em alguma emergência, eu tiro esse saquinho de leite e deixo ou com a minha irmã, ou com a minha sogra, com quem for ficar com meu filho, eu deixo esse saquinho de leite e aí esquenta ali na água e oferta ele na mamadeira, né? Porque graças a Deus ele pegou a mamadeira, oferta o leite do peito para ele na mamadeira. Então tenham, gente, o coletor, vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês, e tenham também a bombinha de amamentação. Às vezes você investe numa bombinha muito cara, que não vai te atender, mas essa daqui tem um precinho super acessível, automática, ela recarrega via USB, eu acho que foi menos de R$200, muito baratinho, vou deixar o link aqui para vocês. Aí, gente, com relação às feridas, uma coisa que me ajudou muito foi essa pomadinha aqui, Milar, o nome dela. Quando o peito tava ardendo ali, né, por conta do bebê que fica mamando, eu passava antes de dormir essa pomadinha. E uma coisa também que me ajudou muito, que eu uso até hoje, né, 2 meses depois de ter iniciado o processo de amamentação, foi esse olhinho aqui que a minha ginecologista me indicou, azeite de avocácio ozonizado. É um azeitezinho de produtos naturais, tá? Vocês encontram para comprar na internet também. Aí eu pego assim, eu pingo 3 gotinhas, eu tava pingando, né? 3 gotinhas no bico do seio antes de dormir, quando o bebê deitava. Eu pegava aqui, ó, e eu pingava para hidratar um pouquinho essa região, porque fica muito ressecada a região do bico do seio. Então, isso daqui foi me ajudando com relação a feridas, ardências, né? E eu fazia muito também laser. Eu não contratei a consultora de amamentação, mas eu contratei uma fisioterapeuta que ela fez em mim taper, que é umas bandagens elásticas na barriga. E ela ficou vindo aqui em casa durante o primeiro mês de nascimento do meu filho para ficar olhando
fazer laser na minha cicatriz, colocar taper na barriga. E com isso ela fazia também um laser no meu peito, que foi me ajudando muito. O laser, gente, se você tiver feridas, fissuras, o laser ajuda a cicatrizar rápido e a tirar a dor. Apesar de não ter contratado a consultora de amamentação, a fisioterapeuta, ela me ajudou muito nesse sentido também, que ela fazia o laser para mim. Mas se você não tiver condições de fazer o laser, essa pomadinha aqui, gente, é baratinha em qualquer farmácia e vai te atender muito bem. E aí, gente, após descobrir como lidar com esse monte de leite que eu tinha, né, por causa da apojadura, os dias foram se passando, a pega normalzinha, tudo perfeito. Quando eu fiz 11 dias amamentando, né, eu comecei a ter uma ardênciazinha na hora que ele mamava, coisa que eu não estava sentindo antes, tá? Aí, quando eu achava assim, não, agora eu aprendi, agora tá tudo certo com a amamentação. Quando ele sugava o leite, ardia, meio que queimava. Então, toda vez que chegava a hora da próxima mamada, eu já ficava tensa, tipo assim, ai meu Deus, agora eu vou ter que dar de mamar, e aí vinha aquela ardênciazinha. E aí, gente, a gente chega a entender por que que muitas mulheres desistem da amamentação. Aqui em casa, por exemplo, aqui onde eu moro, muitas pessoas que eu perguntei não amamentaram filho de forma exclusiva ou não conseguiram amamentar. Muita gente que eu conversei não conseguiu amamentar, das pessoas mais experientes. Eu não sei se por conta da falta de informação, porque realmente se você não tiver informação, gente, você desiste. A apojadura, ela assusta. O meu peito ficou muito inchado. Você vai dormir quando você acorda. No meu caso aqui, cama molhada, travesseiro molhado, roupa molhada, toda hora você molhada, bico do seio muito sensível. Inclusive, eu separei aqui para mostrar para vocês também uma coisa que me ajudou muito, que vocês precisam ter, que é a rosquinha de amamentação, gente. O seio fica muito sensível e essa rosquinha que salva, tá? Hoje eu não uso mais, mas pelo menos ali nos primeiros 20 dias ou 40 dias, vocês precisam ter isso daqui, porque quando a blusa encosta ou quando o sutiã encosta no bico do seio, você vê estrelas. Então, invistam também, vou ver se eu deixo o link aqui também para vocês, nas rosquinhas de amamentação. E aí, gente, com 11 dias eu comecei a sentir essa ardência, mas, né, fui levando e fomos conseguindo amamentar. Essa ardência era como se alguém tivesse me dando umas agulhadas assim no seio, sabe? Depois, né, eu fui entendendo o motivo dessa ardência. Um belo dia, eu comecei a sentir um pouquinho de calafrio. Aí eu tomei banho, deitei, peguei cobertor, joguei por cima, e a sensação que eu tinha era como se eu tivesse com febre, dor no corpo. E aqui onde eu moro, tava um histórico de dengue. Então eu pensei assim, nossa, talvez a dengue tenha me pegado e eu esteja com dengue. Porque eu comecei com dor no corpo, eu pensei assim, vou esperar para ver se vai aparecer pintinho ao corpo. Mas depois eu fui percebendo que o meu seio começou a ficar muito quente. Apenas uma mama muito quente e começou a doendo. E aí eu tomava dipirona, não passava a dor. Eu tomava remédio mais forte para dor, não passava. Teve uma noite que eu não consegui dormir com muita dor. Botei a mão no peito, o peito muito quente, mas apenas um, o outro não. É como se fosse, gente, febre no peito. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Aí entrei em contato com a minha ginecologista, que eu tinha contato dela pelo WhatsApp, porque eu não queria levar o meu filho recém-nascido para uma emergência de hospital onde tem tantas pessoas doentes. E aí a minha ginecologista me explicou que eu estava com mastite. O que é a mastite? É quando você tem muito leite, você não esvazia o peito e esse leite ele empedra. Então, gente, como eu tava com muito leite, o bebê mamava, pra mim o bebê tava ganhando peso, tava tudo certo. Às vezes eu colocava a mão assim, eu via que o peito tava um pouco duro aqui atrás, ou seja, o leite estava empedrado aqui atrás. Mas eu pensei assim, o bebê mamou, tá tudo ok, ele mamou, tá ganhando peso, tá tudo certo. Mas, gente, não pode. O leite não pode ficar empedrado no seu peito. Você tem que esvaziar o peito. Caso contrário, você cai nesse quadro aí de mastite. Como eu falei com a minha ginecologista e ela me tratou logo no início, ela passou anti-inflamatório, antibiótico e remédio para dor. Então, como ela me tratou logo no início, eu não precisei ser internada. Mas muitos casos de mastite, a mãe precisa ser internada para tomar antibiótico, remédio mais forte,
ou dependendo da situação, até mesmo para drenar, porque esse leite empedrado ele pode infeccionar o peito e se tornar pus. Eu já vi relatos aqui no próprio YouTube de mulheres que saem no pus assim no bico do seio. Então, gente, é grave, tem que ser cuidado. Quanto antes for diagnosticado, quanto antes for medicado, melhor. Então, como eu logo conversei com a minha médica, ela logo me medicou, eu logo comecei tomando o antibiótico. Aí ela me orientou, né, até a doar leite. Inclusive, eu me tornei uma doadora do banco de leite aqui da minha cidade. E ela reforçou comigo essa questão que eu já falei com vocês, que não pode sobrar leite no peito. Então, o bebê mamou um peito e não mamou o outro, tira na bombinha. No meu caso, como eu tava com muito leite, chegou o tempo que a bombinha, ela faz render mais leite ainda, né? Então, chegou o ponto que a bombinha, ela já deixou de ser saudável para mim. Aí, o que me ajudou faz foi o coletor, que é essezinho aqui, que eu mostrei para vocês, olha só. O coletor, ele me ajudou mais, porque eu boto ali e fica pingando ali, né, o excesso de leite. E às vezes dá 150 ml, 200 ml de leite. Então, assim, é uma quantidade boa de leite que vai caindo. Então, hoje, eu tenho esse cuidado. E aí, gente, após tomar o antibiótico, anti-inflamatório, tudo certinho, passou-se mais uns dias, eu comecei sentindo de novo muita dor no peito. Mas assim, passou coisa de 2 ou 3 dias, foi muito pouco tempo. E aí eu falei, gente, mas eu acabei de tomar antibiótico, não era pra me estar com mais nenhum tipo de dor. Conversei de novo com a minha obstetra e ela falou, Débora, nesse caso então, eu recomendo você procurar uma mastologista, porque o que eu podia fazer por você como ginecologista eu já fiz, que foi o antibiótico e o anti-inflamatório. Aí, gente, marquei uma mastologista, mas até chegar o dia da consulta, com muita dor, acabei indo parar na emergência do hospital. Fui na emergência, me passaram mais um anti-inflamatório, dessa vez um anti-inflamatório mais forte, que colocava embaixo da língua, de 4 em 4 horas, eu acho, de 3 em 3 horas, nem me lembro mais. Mas eu colocava debaixo da língua esse anti-inflamatório e esse anti-inflamatório foi me ajudando até o momento de eu chegar à mastologista. Fui na mastologista, quando eu cheguei nela, expliquei a minha situação, que eu tava com muita dor. Gente, era uma dor muito aguda, parecia que tinha alguém com uma agulha dentro do meu peito, que dava aquela agulhada e a agulhada via até o bico do peito. Então, assim, doía muito mesmo, muito. Às vezes o bebê tava chorando, meu esposo tava segurando ele e eu tava lá na cozinha agachada, assim, com muita dor. Vocês não imaginam o tamanho da dor que eu senti. E aí a mastologista foi, examinou o seio, tal, falou que não tinha nada. Falou que a dor que eu sentia era porque eu tinha muito leite e quando o peito estava enchendo de leite, que o bebê mamava que ia encher de novo, eu sentia essa dor. Acabei vindo para casa, foi o que ela falou, mas quando chegou a noite, nesse mesmo dia em casa, eu com muita dor de novo, falei, gente, não pode, alguma coisa está errado, não pode o peito encher de leite e doer tanto. Aí eu comecei, gente, pesquisar na própria internet. Google, comecei dando ali, fazendo umas pesquisas, acabei encontrando um podcast de uma pessoa falando sobre a hiperlactação, que é quando a mulher tem muito leite, e que a hiperlactação gera ducto entupido. Aí ela estava explicando como que é a dor, que é uma dor muito aguda e tal. Eu falei, gente, é essa dor que eu tô sentindo. Aí eu ouvi o podcast, ela falou que era ducto entupido. O que é o ducto entupido? É quando você tem muito leite e aí a própria gordura do leite, no buraquinho ali do peito, onde o leite tem que sair, a própria gordura acaba entupindo, né, congestionando ali o buraquinho onde o leite sai. E aí nisso que congestiona o leite, não sai, fica empedrado ali no caminho, né? Acaba gerando essa dor terrível que eu estava sentindo. E esse ducto entupido, gente, imagina uma espinha no seu rosto a ponto de espremer, aquela espinha bem amarelinha. É isso que tinha no bico do meu seio. Uma espinha bem amarelinha. Essa espinha já estava ali, mas como eu desconhecia o termo ducto entupido, para mim era uma coisa normal, fui deixando passar. Então, assim, já estava ali. Talvez se eu tivesse contratado uma consultora de amamentação, ela teria visto, teria me orientado, mas como eu não contratei e eu sou uma mãe de primeira viagem, eu não sabia o que era. E aí eu fui e percebi que realmente tinha esse ducto entupido. E aí, gente, eu tinha que desobstruir, ou seja, desentupir esse ducto. Como que desentope? Na internet funciona para muita gente. As pessoas pegam um coletor de leite, enche com água morna e uma colher de sal amargo.
Sal amargo você compra por R$ 2, R$ 3 na farmácia, mexe, coloca o seio ali, deixa, vai amolecendo, né, essa massinha, né, tipo uma espinha vai amolecendo ali mesmo, sai e desentope. Só que como no meu caso já estava entupido, pelo visto, há um bom tempo, eu fiz de tudo, eu exprimi o peito, eu fiz de tudo e esse ducto não desentupia. Por final, eu ouvi uma menina contando na internet que poderia colocar uma agulha no seio para desentupir. Eu até separei a agulha para colocar, mas meu esposo foi lá e escondeu a agulha porque ficou com medo. Então, gente, às vezes a gente quer resolver um problema, né? E a gente acaba gerando outro, né? Porque colocar agulha em casa pode acontecer de você acabar gerando uma infecção nas glândulas mamárias e isso trazer uma grande dor de cabeça. Então, eu até separei a agulha para mim, eu mesma furar meu peito com a agulha, mas meu esposo acabou escondendo a agulha. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, quem poderá me ajudar, né? Porque eu precisava de alguém que viesse com uma agulhazinha no bico do meu peito para tentar furar ali, né? E tirar aquela massinha de gordura de leite que estava obstruindo ali o caminho da passagem do leite. Comecei a pensar, se eu for numa emergência, será que uma enfermeira de repente vai poder fazer isso por mim e tal? Eu resolvi entrar em contato com uma consultora de amamentação, expliquei a minha situação para ela, ela disse que poderia me ajudar. Marcamos, né? E aí eu fui lá conversar com essa consultora de amamentação, expliquei toda a situação para ela, tal, e ela veio justamente com a agulha. Eu achei que ela ia desobstruir com o laser. Inicialmente, em conversa pelo WhatsApp, ela falou que usaria o laser, mas quando chegou lá, ela veio com a agulha. E aí ela ia furando com a agulha. Eu levei o meu bebê junto comigo, ele ia mamando. Por final, começou a sair até sangue. E o bebê, tadinho, mamou até um pouquinho de sangue. E aí ela ia com uma agulha, gente, bem fininha, ela ia obstruindo. E aí a agulha, vamos supor, aqui tá o seio, né? A agulha não vem assim, de frente, de ponta, não. Você usa de lado. Então, ela ia fazendo assim, né? Pra ir obstruindo. Ela não podia colocar assim de frente no meu seio. E aí, gente, só em ela pegar a agulha, eu já comecei suando frio, assim, porque eu já tava sentindo muita dor no seio, ainda mais com a agulha, né? Mas eu precisava resolver aquela situação. E aí ela veio, ela conseguiu fazer o procedimento, ela falou que era mais de um ducto entupido, ela falou que tinha no mínimo ali uns 3 ductos entupidos, tudo no buraquinho, um pertinho do outro do seio, né? E por isso que ela falou que eu não tinha conseguido obstruir em casa com o coletor de leite, né, e o sal amargo com água morna, porque estava muito obstruído ali o local. E aí, gente, eu saí de lá ainda com o seio obstruído. No local ainda não estava saindo leite. Mas aí ela falou assim, olha, eu não posso te furar mais, porque você já está toda furada. Vamos fazer o seguinte, você vai para casa, vai dando bastante mamar a ele nesse seio. No decorrer da semana a gente vai se falando. Se houver necessidade, a gente marca um novo encontro pra gente, né, tentar de novo, colocar agulha, tentar desobstruir. Aí no dia eu levei também a minha bombinha, né, quando o meu bebê, ele enjoou de mamar, né, ficou cheio. Eu usava a bombinha, que eu já mostrei pra vocês que ela tem 9 velocidades, aí eu usei na velocidade 5, que geralmente eu uso na velocidade 1, que eu tenho muito medo, assim, de machucar o bico do seio, porque é uma área muito sensível, né, principalmente eu que sou mãe de primeira viagem, nunca amamentei, então é uma região muito sensível, eu ainda tava bem no início ainda do processo da amamentação. E aí, gente, assim foi, eu fui pra casa, e em casa eu, durante o dia, fiquei dando mais aquele peito ao meu filho, dando também posições invertidas, né, na posição tradicional ali, dei com ele pra trás assim, dei em várias posições, até mamar de 4 apoios, gente, eu dei, que é colocar o bebezinho na cama, né, e você ficar em cima dele de 4 apoios para ver se desobstruir ali. Mas como eu tenho muito leite, não deu muito certo, que acabou caindo um monte de leite em cima do menino, enfim. Mas até isso eu tentei fazer. E aí, no decorrer das semanas, pelo menos a dor passou, aquela dor aguda, latejante, passou, né, com ela colocando a agulha, e aí com o passar das semanas foi melhorando, a massinha branca foi só diminuindo, no final restou uma massinha muito fininha, que eu acho que ela nem conseguiria mais colocar a agulha ali assim a olho nu, porque era uma massinha muito fininha para você acertar certinho ali o ponto com a agulha. E conversei com ela, ela falou que era para me continuar dando de mamar, continuei dando de mamar e desobstruiu
finalmente acabou a dor do ducto obstruído. E aí, gente, eu fico de olho, eu fico observando. Por quê? Ducto entupido não é uma coisa que aconteceu e não vai acontecer mais. Pode voltar a acontecer. Então, hoje que eu já sei o que é mastite, eu já sei o que é ducto entupido, eu já sei que o peito não pode ficar com leite, não pode empedrar leite, né? A gente tem que esvaziar bem o seio. Eu já fico me observando. Então, por exemplo, eu tô sempre de olho no bico do meu seio, se tem algum pontinho amarelinho, se tem algum ducto entupido, porque se tiver, para não precisar usar a agulha novamente, eu já vou, se eu ver alguma coisa, eu já uso o coletor com sal amargo e água morna para já desobstruir logo no início, se acontecer novamente. E, gente, é super normal. Pode acontecer, porque é a gordura do leite, né, que acaba obstruindo ali a saída do leite. Até a nível de curiosidade, eu vou contar aqui nesse vídeo para vocês. Algumas pessoas falam assim: ah, o leite de fulano é fraco. Seu leite é fraco, não alimenta o seu filho. Não existe, gente, leite fraco. Eu acho que se vocês estudarem um pouquinho sobre amamentação, vocês devem ouvir alguém falar sobre isso. Não existe leite fraco. Mas se não existe leite fraco, por que algumas mulheres têm que tomar fórmula, têm que complementar o leite materno com fórmula? O que acontece é que existem alguns leites que são mais gordurosos, né? O leite de algumas mulheres é um leite mais gorduroso e o leite de outras mulheres acaba sendo um leite mais ralo. Esse leite que é mais ralo, ele alimenta, ele sustenta, mas não por tanto tempo. E aí, o que aconteceu comigo é que o meu leite é um leite mais gordo. E por ele ser um leite muito gordo, essa gordura foi o que acabou obstruindo ali o ducto do meu seio e isso pode voltar a acontecer novamente. Gente, ter um pouco leite é ruim, né? É ruim ter pouco leite, principalmente se você às vezes quer fazer o aleitamento exclusivo, né, a amamentação exclusiva. Mas ter muito leite também é um grande problema. Eu passei aí pela mastite, eu passei aí pelo ducto entupido. Eu acordava, gente, com a roupa, com o lençol, com o travesseiro, com tudo muito molhado. Eu fedia leite o dia todo, que era o dia todo, leite vazando. Você não pode sair de casa, você não tem uma roupa, você tem que andar só com roupa escura, porque senão fica aquela mancha ali de leite caindo. Então, assim, tudo demais não é bom, sabe? Não é bom você ter pouco leite e não é bom também você ter muito leite. Pouco leite, existe os benefícios aí. Você pode, tudo que é derivado do milho, né? Geralmente, farinha de milho, canjica, tudo isso, geralmente, pessoal, a crendice popular diz que faz render leite. Então, assim, tem recursos aí que a gente pode usar para estar aumentando a produção de leite. E no meu caso, que fui constatada como hiperlactante, que é quando a pessoa tem leite demais, no meu caso, eu tinha que evitar esse entrar debaixo do chuveiro para ordenhar o leite. Eu parei de entrar embaixo do chuveiro, porque o fato de entrar debaixo do chuveiro para ordenhar faz render leite, né? Então, se você tem pouco leite, fica até essa dica aí para você. E o fato de usar muito a bombinha também faz render leite. Então, eu parei também de usar a bombinha. Depois, né, que eu passei por tudo isso, que eu adquiri toda essa experiência que eu tô contando aqui pra vocês, aí eu parei de usar a bombinha assim tão constantemente como eu estava usando. Então, o que que eu faço hoje? Hoje, eu evito usar a bombinha. Quando o peito fica muito duro, que eu não consigo dar ao bebê. Porque para dar o peito ao bebê, para você não ter problemas ali com feridas, você tem que apertar o seio, né? Apertar e fazer como se fosse um sanduíche, assim, né? Aperta para colocar todinho, não só a areola, mas toda a parte marronzinha do seio ali na boquinha do bebê. Então, para você conseguir colocar toda a parte, o máximo que você conseguir dentro do marronzinho ali do seio na boquinha do bebê, você tem que apertar o seio, tipo um sanduíche mesmo, para colocar na boquinha dele. E aí, o seio acaba ficando muito dolorido com isso, né? Então, o que que eu faço? Quando o peito tá muito duro, por exemplo, durante a noite, ele que acordava de 3 em 3 horas para mamar, hoje ele tá dormindo 5, 6 horas seguidas. Então, o seio da gente reclama, fica duro. Então, você não pode colocar o peito duro na boquinha do bebê, porque você vai acabar se machucando, né? Aquele peito duro ali, o bebê abocanhando. Então, o certo é você tirar o excesso. Aí, como que eu faço? Eu tirava o excesso antes com a bombinha. Hoje não. Hoje eu tiro ou com coletor, coloco o coletor ali um pouquinho, começa a pingar aquele excesso, aí amolece a pontinha do seio, né, a areola.
ou eu faço com a própria mão, ordenho com a própria mão, vou apertando, vou tirando o excesso aqui da frente do bico para ele poder abocanhar o seio, e aí depois eu oferto a ele o seio e aí ele mama e vai desvaziando o seio, vai ficando murcho. E quando sobra leite, né, porque eu falei com vocês que para não dar mastite, não pode sobrar leite no peito, empedrar leite, eu tiro com a mão também, ordenho com a mão, só se for um caso muito extremo que eu uso a bombinha hoje, como por exemplo, teve um dia essa semana que ele dormiu 8 horas da noite, ele estava muito cansado. Eu gosto de colocar ele para dormir às 22 horas, porque aí é mais próximo da hora que eu vou dormir. Então, eu consigo descansar mais. E aí, como ele dormiu muito cedo, meu seio ficou reclamando, assim, doendo, né, por estar muito cheio. Aí eu usei a bombinha nesse caso. Mas o que eu recomendo a vocês, se você tem muito leite, use a bombinha, faça a ordenha direitinho. E se você tem pouco leite, a bombinha também é benefício, né? Porque ela estimula ali para gerar mais leite no seio. E outra coisa que eu também queria deixar registrado aqui para vocês é que tem coisas que você vai usar por muito pouco tempo, mas que vão ser muito importantes para você. Por exemplo, a poltrona de amamentação eu ainda uso bastante, tá? Uso muito. Mas tem pessoas que depois de um tempo, depois que pega a experiência, né, de amamentar, aprende a pega tudo direitinho, o bebê aprende a pega, você também aprende a pega correta, prefere dar de mamar deitada na cama, por exemplo, que é bem mais confortável. A almofada de amamentação é uma coisa que a gente usa muito no início, mas depois que o bebê vai crescendo, você pega o jeito, você consegue amamentar tranquilamente sem a almofada. A bombinha extratora de leite, eu tenho tanto a elétrica, né, que eu mostrei para vocês com 9 velocidades, como a manual, que é o coletorzinho de leite. São coisas, por exemplo, hoje eu uso muito ainda o coletor. Mas a bombinha automática, hoje eu já não uso tanto mais. Mas teve um momento da minha vida que eu precisei muito. A rosquinha de amamentação, no início eu usava muito. Mas agora, com o bebê quase com 3 meses, eu já não uso mais. Não tô vendo, pelo menos nesse momento da minha vida aqui, tanta necessidade. Mas são coisas que é importante você investir no seu enxoval. Por quê? Você vai precisar, é muita dor, é muito dolorido o início da amamentação, é ferida, o seu peito pode sangrar. Então, assim, são coisas que vão te ajudar. Por mais que você vai usar, de repente, aí por um mês e meio, 2 meses, mas mesmo assim, invista, gente. Não é caro. Essa bombinha minha aqui que eu comprei, ela é menos de R$ 200, foi baratinha. O coletor de amamentação também é barato. As rosquinhas, gente, eu vou deixar o link aqui pra vocês. Vocês compram meio 4, 6, compra o kitzinho, tem na Shopee, tem na Amazon, tem em várias lojas, baratinha também, vai te ajudar muito, vai te tirar do sufoco. E a gente tem recursos hoje para facilitar, para você não desistir da amamentação. Eu aconselho vocês a usar esse recurso. E em nenhum momento, né, que eu passei por essas fases aí difíceis que eu comentei com vocês, eu pensei em desistir da amamentação. Mas eu sei que tem mulheres que acabam desistindo, como foi o caso de pessoas mais antigas, por exemplo, nossos avós. Eu conversei com muita gente que fala que não conseguiu amamentar, não teve leite. Será que realmente não teve leite? Será que não conseguiu amamentar por conta da dor? Quando o leite empedrou no peito, não soube desempedrar. E aí, né? Então hoje a gente tem muito mais informação, muito mais recurso. E a melhor coisa que eu fiz foi insistir ali na amamentação. A gente chega a pensar em desistir. Eu não tive vontade de desistir. Mas pensar em desistir da amamentação, a gente pensa, porque é muito mais fácil você preparar ali, né, aparentemente a fórmula e dar pro bebê. Só que pra mim foi uma grande vantagem insistir. Meu bebê tá ganhando muito peso, tá ganhando peso de forma saudável. Na consulta de 2 meses, ele ganhou 1,7 kg. Pra mim foi muito benéfico eu ter insistido na amamentação. Sem falar, gente, que a amamentação não é só alimento, né? É calento, é remédio, é analgésico. Daqui a pouco, quando começar a fase da introdução alimentar, se o seu bebê ficar doente, não quiser comer, é o peito que vai salvar. Meu filho, por exemplo, tem disquesia. Ele não tem cólica, mas ele tem disquesia, que é a dificuldade de fazer cocô. Ele não sabe para onde fazer a força, ele faz a força todinha na cabeça, sendo que tem que fazer a força para baixo, né? Quando eu coloco ele no peito, que ele tá sofrendo com a dor da disquesia, quando eu coloco ele no seio, rapidinho ele consegue fazer o cocô, soltar os gases dele. Então, assim, existem inúmeros benefícios em você insistir
no aleitamento materno exclusivo. Então, se você tiver condições, invista nessas coisinhas, sabe? Que vai te ajudar muito. Por mais que talvez você não consiga investir numa poltrona de amamentação, que é uma coisa um pouquinho mais cara, mas uma almofada de amamentação, uma bombinha, rosquinha, coletor de leite, são coisas acessíveis que vai salvar a sua amamentação se você puder investir. Se você tem pouco leite, já deixei algumas dicas para vocês. Use bombinha, coma produtos derivados do milho, que tudo isso vai te ajudar muito. Gente, essa foi aí a minha experiência com a amamentação. Tudo que eu compartilhei aqui com vocês foram coisas que eu aprendi na prática. Se eu pudesse voltar atrás, eu contrataria a consultora de amamentação, porque talvez ela teria me orientado em tudo isso. E eu vou dizer para vocês, o dinheiro que eu gastei com antibiótico, com anti-inflamatório, seria o valor da consultora de amamentação, porque aqui na minha cidade uma consultora tá em média R$ 350. Então, assim, eu acabei não investindo por orientação da minha própria ginecologista, porque ela falou para mim, Débora, de repente você nem vai precisar, nem vai ter dificuldades com a amamentação e vai pagar uma mulher para ficar olhando para sua cara. Então, eu acabei não contratando a consultora, né? Depois, quando veio a apojadora, com o banco de leite, eu acabei descobrindo como lidar com a apojadura. Então, eu desconhecia mastite, ducto entupido, né? Então, eu acabei vivendo ali na prática e aprendendo tudo na prática. Se eu voltasse atrás, eu contrataria consultora. Então, se você tiver condições, eu deixo essa dica aí pra vocês, né? E no mais, só reforçando, tudo que eu contei aqui pra vocês foi a minha experiência, foi o que deu certo pra mim. E até hoje, gente, já tem 2 meses e 20 dias, né, que eu tô aqui amamentando meu filho com leite exclusivo do seio, né? E hoje, gente, já com 2 meses e 20 dias, né, desde o início desse processo de amamentação, eu já não sinto mais tantas dores, hoje já não dói amamentar. Digamos que eu tô naquela fase de que é lindo amamentar, né, porque não dói mais, mas eu ainda tenho todos os cuidados porque eu tenho muito leite. Então, eu tô sempre olhando se não tem nenhum pontinho branco no seio. De vez em quando o seio tá duro, preciso fazer a ordenha ou manual, preciso fazer o alívio com o coletor. Inclusive, eu queria até deixar uma dica aqui pra vocês. Tenta numa mesma mamada sempre oferecer os 2 seios pro seu bebê. Se você não conseguir ofertar os 2, no meu caso, por exemplo, nem sempre eu consigo, porque como eu tenho muito leite, às vezes um seio só já enche ele e ele não consegue mamar o outro. Qual é a dica? Use o coletor no outro seio. Enquanto um seio ele tá mamando, no outro seio, com o coletor, vai estar pingando ali aquele excesso de leite que pode fazer com que o seu peito fique duro, que doa, que gere mastite, que gere ducto entupido. Então, você vai tirar o excesso ali com o coletor. Então, se o bebê tá mamando do lado de cá, coloca o coletor do lado de cá e deixa ele ali pingando. É mais uma dica aí que vai te ajudar muito. Você precisa fazer isso aí no dia a dia aí da sua amamentação. Todos esses problemas que eu tive aqui com a amamentação não são coisas que acontecem só no início. Pode acontecer com o bebê com 6 meses, com 7 meses, com 8 meses, com 10 meses. Então, são coisas que você vai precisar ficar de olho, ficar atenta aí, enquanto você estiver vivendo a fase da amamentação. Essa foi a minha experiência com a amamentação. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu aprendi muita coisa nessa fase aí de amamentação. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários, que eu vou fazer questão de responder para te ajudar aí também a passar por esse momento. Sucesso para você, se você pretende amamentar, se você está amamentando. A frase é a seguinte: tudo passa. No início é difícil, né? Mas no decorrer dos dias você vai perceber que vai passar e daqui a um tempinho você já não vai sentir dor nenhuma ao amamentar e você vai ver aí os benefícios, né, da amamentação exclusiva. Antes de ir embora, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo aí também com alguma mãe de primeira viagem ou com alguém que está passando pelo processo de amamentação, porque é um vídeo muito importante, com informações muito importantes que pode ajudar, tá bom? Um beijo e até o nosso próximo vídeo.